Fala pessoal, muito bom dia. Vamos à nossa análise de mini índice, mini dólar. Antes eu vou pedir para você curtir, compartilhar o vídeo, se inscrever no canal se você está gostando do conteúdo, deixar seus comentários, sugestões, críticas, sempre muito bem-vindas. Vamos lá, a nossa análise, né? Começar pelo mini índice, lembrando que mudou o contrato, o INZ21 agora, né? Ontem comentamos sobre esse ponto aqui, né? O 114,200 mais ou menos, né? Hoje eu vou ajustar para 114,300. A gente pode observar aqui um suporte, né? Um divisor de águas bastante relevante, né? A gente viu um teste do fechamento, né? Hoje a abertura de fato em gap, novo teste, aqui uma aceleração de vendas, novo teste, ou seja, palavra para esse ponto é teste, né? De fato, como a gente falou na análise de ontem, é um ponto bastante relevante, né? Que foi testado aí diversas vezes, né? Então a gente tem como um suporte extremamente relevante o 114,700, né? Bem abaixo do fechamento de ontem, a gente entende que esse ponto pode ser respeitado no dia de hoje, né? Caso respeitado, aí a gente vai encontrar nossa resistência, né? Ontem a gente falou do ponto de 115, né? Esse topo aqui foi inferior, né? Está no 114,800, o 115 ficou aqui mais para cima, né? E aí alcançou uma máxima aqui, mas aí já sem muita amplitude, né? Esse candle indicando bastante força vendedora, né? Sempre que a gente tem um pavio comprido, né, em cima de um candle, nesse caso um candle de venda, né, onde o preço de abertura ele é menor, ele é maior do que o preço de fechamento, então nesse caso indicou aqui uma força vendedora e de fato, né, isso se mostrou ao longo do dia, né, essa queda de preço e o teste do nosso suporte foi relevante. Aqui pouco volume, né, mas esse ponto seria o 115,500, eu acho que é uma resistência fraca que a gente tem para o dia de hoje, né? Ficaria atento ao ponto 114,800. Acima disso aqui, imagino que o índice a 115,500 poderia alcançar facilmente, né? Vamos ver como o mercado abre, mas esses são os pontos de hoje, né? Então, só recapitulando, 114,300, suporte imediato bastante relevante. Se perdido, a gente ainda pode falar do 113,700, né? Acho pouco provável, são níveis de suportes relativamente interessantes, né? Se o Bovespa for para cima hoje, de fato, a gente pode buscar 114,800 e depois 115,500, tá bom? Essa é a análise aí bem objetiva, pontos técnicos para o mini índice, né? Contrato de Bovespa futuro. Bom, vamos falar do dólar futuro agora, né? Dólar que teve aí leilões, intervenções do Banco Central, dando liquidez, provendo liquidez. A gente teve uma abertura na data de ontem gap, né? Os gaps nos contratos futuros são bastante comuns, né? A gente observa o gap, que é uma região ali onde não tem encontro de preço de vendedor com comprador e fica um espaço em branco no gráfico, né? E acerta-se um novo preço. Mas exceto o gap em queda da abertura, o dólar mostrou ali um canalzinho de alta bastante definido mais uma vez, né? Veio recuperando preços ao longo do dia, né? E aí fechamento muito próximo dos 5,530 que a gente falou ontem, né? Um ponto relevante, né? Fechamento ainda abaixo dele, né, no dólar futuro, mas não desconfigura ainda esse ponto aqui como uma resistência, como um suporte relevante no curto prazo, né? Abaixo disso aqui, né, e do próprio fechamento de ontem, 5.527, a gente tem alguns fundos ainda muito próximos aqui a serem observados, né? Esse seria um segundo nível de suporte para o dólar, né? Eu estou falando dos 5.516, é um segundo nível, apenas a 15 pontos do nosso suporte imediato. E aí, de fato, o suporte mais relevante ficaria aqui no 4,81, né? 5.481. Esse sim, de fato, é um suporte relevante para o longo prazo. Então, um arrefecimento desse canal de alta aqui para um mercado de baixa, vendedor de dólar, né, que eventualmente pode ser possível aí no curto prazo, né, eu estimo que por fundamento, e aí não tanto dos pontos técnicos, mas sim por fundamento, a gente pode buscar esse suporte aqui no longo prazo. No aspectos de resistência, a gente pode falar exatamente do ponto 5.544, né? Na verdade, a máxima de ontem, né? Tocada aqui por um outro
quase encostada por um outro candle anterior, né? Então tem dois topos recentes aqui bastante relevantes no 5.544. Na verdade, a gente está falando do ponto, né, 5.550, que a gente tem que ter como resistência de curto prazo, e depois aquela máxima no 5.587, caso essa resistência seja rompida, né? A representação aqui do 5.544 arredondando, né? A gente não precisa ser tão preciosista na análise técnica. Se estiver operando ali no curto prazo, tem que estar atento, né? Essa diferença que parece grande, né, no dólar de 6 pontos, a volatilidade muitas vezes atropela isso e os pontos acabam sendo repetidos, né? Bom, pessoal, era isso que eu tinha para a gente falar no dia de hoje. Espero que todos tenham aproveitado a análise. Se você gostou do vídeo, compartilha com seus amigos. Não esquece de curtir e de se inscrever no canal. Até amanhã. Bons negócios, bons trades.